Ô Caramujo, antes da gente falar do jogo, eu acho que vou dar uma mudada aqui na situação, porque pra mim, cara, essa derrota, especificamente de ontem, ela tem assinatura total da diretoria do Cruzeiro, né? Eu acho que eles chamam de si, claro, os jogadores ali, mais uma vez, entregando a paçoca, né? No campeonato, até aqui, o problema era o segundo tempo, principalmente, né? Um dos grandes problemas. Agora eles conseguiram mudar e entregar o jogo com 10 minutos, né? Então a gente vê que são várias questões e, claro, os jogadores têm ali sua parcela de culpa altíssima. Teve atuações terríveis, o William, eu achei a dupla de zaga muito mal, especialmente o Vidalba, que é um cara que eu gosto muito. Achei que o Matheus Cunha podia ter feito melhor. Achei que o Lucas Silva foi péssimo, o Matheus Henrique nem se fala. Assim, tirando alguns dos meninos, né, que sempre sobra pra eles, e aí muitas vezes eles dão conta só nas más, porque nas boas, no Mineiro ali, ninguém joga, né, joga o titular. O time foi muito mal, mas eu acho que, no fim das contas, essa derrota tem muito é uma derrota que a diretoria chamou de sua, né? Primeiro porque, pela insistência no Tite, que rendeu isso que a gente está vivendo hoje, né? Todo mundo já tinha visto que não dava mais, que tinha acabado. Agora a gente está na tabela aí, né? Triste, né, ver o Cruzeiro nessa situação. E, assim, é surpreendente mesmo. Quem diria no início do ano, nas primeiras semanas, que a gente estaria nessa situação, né? Eu não apostaria nisso nunca. Mas, voltando aqui ao raciocínio, né? O Cruzeiro, ele vai colhendo os frutos dessa decisão da diretoria, decisão que depois do título mineiro, o próprio Pedrinho foi nos microfones, dar certas indiretas, falando que sempre teve fechado com o Tite, que ele nunca teve pressionado, e a gente vê agora o que acontece, né? O Cruzeiro foi para esse jogo com o time todo esfacelado, primeiro em peças, né, sem vários titulares, e alguns dos nossos melhores titulares, Romero, Cássio, Matheus Pereira, o Caio Jorge, o potencial que o Gerson tem. E aí teve que colocar vários meninos, né? O Japa, o Arroio, o Neiser, um goleiro de 24 anos, que tá sem ritmo de jogo e voltando de lesão. Não acho que o Matheus Cunha foi bem, mas é difícil, né? Eu até sempre brinco com meus amigos, assim, que todo goleiro novo é ruim, mas claro que é uma brincadeira, é que todo goleiro novo acaba falhando, né? 24 anos ainda é novo para um goleiro, na minha opinião. Os goleiros costumam chegar no auge lá pros 30, por aí, né? É difícil você ver um goleiro titular dessa idade no futebol brasileiro, talvez até no Mundial. Então o Cruzeiro vai nessa situação, vai com alguns jovens com pouquíssimos minutos no ano. O Neiser tinha 300 minutos, 400 minutos, algo assim no ano. E aí é um treinador que tá aí tem 2 dias, né? Não teve tempo de trabalhar nenhum. É um treinador interino, 2 dias no comando. E um time totalmente esfacelado fisicamente, né? Você vê a situação física do Cruzeiro. Eu até fiz bastante elogios ao Kaique ontem no meu Twitter, porque, assim, dá pra ver que ele tava desbaforido ali, né? Na questão física, pra marcar e tudo mais, mas ainda assim correu o jogo todo, se entregou. Foi lá dar entrevista no final do jogo com a cara a tapa, enquanto tinha outros rindo, outros experientes rindo com o treinador adversário. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Quem era jovem e não tinha minutos, tava lá para jogar, e quem já era mais experiente, já tinha mais rodagem na temporada, tá morto fisicamente. E aí, por isso que eu acho que é uma derrota com a assinatura da diretoria. Boa, bom ponto pra gente começar. Tem a questão da tabela aí, só pra gente ilustrar, né, como que tá graficamente a situação do Cruzeiro. Após 7 rodadas, nenhuma vitória, 3 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados, 16 sofridos, é o que o Mike falou. O Cruzeiro tem lá -8 de saldo, e o Remo, que joga hoje contra o Flamengo, tem -5. Então, se o Remo tomar até 2-0, fica -7, né? Se porventura eles perderem por 3 gols de diferença, aí eles ficam atrás pelo critério do número de gols marcados, tá? Fato é que a gente olha para essa tabela e vê, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tem uma vitória no campeonato. Contra quem foi? Cruzeiro, né? Só também. A gente tem aí o Santos e Internacional que fizeram esse jogo de ontem, os dois muito colados ali ainda, Mirassol, e pô, na boa, galera, olhando aí para essa pontuação, né, o Cruzeiro com 3 pontos, a gente ganhando o próximo jogo, que é justamente contra o Santos no Mineirão, a gente já não é garantia que vai sair da zona de rebaixamento, Rafa. E eu acho que chegar nesse cenário após 8 rodadas de campeonato, não é aquela questão de 2 jogos, né? É questão de 8 rodadas de campeonato, já passou aí o quê? Quase um 20% da competição. Então, assim, o Cruzeiro tá esperando o quê para começar a reagir? O novo técnico?
Cruzeiro é uma equipe que briga contra o rebaixamento, tá, gente? Esquece qualquer outro tipo de discurso, não falar de qualquer outra coisa é iludir o torcedor do Cruzeiro. Então, no domingo, nós temos um confronto direto contra o rebaixamento, porque o Santos também briga contra o rebaixamento. E aí o Cruzeiro precisa, na sua casa, num confronto direto de duas equipes que brigam pelos 45 pontos, somar 3 pontos. Alguém tem alguma esperança, racionalmente, argumentos do campo, de que esse time é capaz de vencer qualquer adversário do Campeonato Brasileiro? Eu não tenho. Quando estiver chegando perto do jogo, eu vou tirar a esperança não sei da onde, porque nós somos torcedores e nós acreditamos, e eu já acreditei em times muito piores do que esse, já fiz contas em situações muito mais adversas, mas quando eu olho para esse time em campo, quando eu vejo o desempenho, e não foi só por conta dos desfalques ontem, é o que esse time tem apresentado o ano inteiro, em especial contra equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, que é a competição que a gente joga. O resultado é esse aí, e que bom que o Caramujo desenhou, colocando na tela. 20ª colocação, pior defesa, pior saldo de gols, pior time da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi isso que a diretoria do Cruzeiro, esse elenco e a antiga comissão técnica fizeram em 3 meses de trabalho. Então estão todos muito de parabéns, porque é impressionante conseguir fazer isso com esse elenco aí do Cruzeiro, que tem carências, tá? Tem problemas, mas definitivamente não tem carências o suficiente para ter essa campanha aí. Então se estão tendo essa campanha é porque tem outros problemas muito maiores aí. E aí é da ordem da postura dos atletas, é da ordem do aspecto físico que foi dilacerado pela comissão técnica anterior. E aí, de certa forma, com a anuência da diretoria, né? Porque se você tá vendo que o time não tá engrenando, se você tá vendo que esse aspecto não tá melhorando, pelo contrário, tá piorando, e você não toma uma decisão imediata, você traz a responsabilidade para si. Afinal de contas, a alta cúpula do futebol do Cruzeiro, quando a gente fala de diretoria, né, são 4 pessoas. Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Bruno Spindel e Joaquim Pinto. Foi assim que eles apresentaram pra gente. São as cabeças pensantes do futebol do Cruzeiro. São corresponsáveis assinantes da situação que nós estamos assistindo, porque estava muito claro que os problemas do trabalho do Tite eram táticos, não estavam evoluindo, mas eram físicos também. E aí você compromete toda uma temporada por conta de segurar um trabalho que todo mundo viu que não estava evoluindo. A aposta no Tite, na minha opinião, naquele momento, fazia sentido. Acho que foi uma aposta pragmática num nome que estava livre no mercado, que se o Tite fizesse um trabalho minimamente decente, o Cruzeiro estaria aí brigando ali na parte de meio de tabela, parte de cima. É um treinador experiente, acho que tinha argumentos para funcionar. A partir do momento que ficou claro que não iria funcionar, a diretoria do Cruzeiro errou ao não fazer a troca, ao não promover a troca antes, e agora a gente está aí com um time que fisicamente não consegue suportar nenhum jogo, psicologicamente não consegue suportar a mínima adversidade. É impressionante, assim, como é um time frágil esse time do Cruzeiro. É frágil para se defender, é frágil para atacar, é frágil para lidar com qualquer coisa que saia minimamente do script. Um jogo de futebol sai do script o tempo inteiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, na pré-eleição eles recebem uns... são folhas e folhas para preparação de um jogo, nos mínimos detalhes. É um trabalho incrível que as comissões técnicas têm que fazer. Só que às vezes vai acontecer coisas que não estão ali, porque é um jogo, depende de um monte de coisas que não estão sob o controle de ninguém. E se sai uma coisinha do script, o time do Cruzeiro simplesmente passa a inexistir. É impressionante. E tudo bem, a gente tinha muitos garotos em campo ontem, mas de quem a gente mais espera, que são os mais experientes, que não conseguem... Eles que entregam. Eles que entregam, eles não conseguem assumir responsabilidades, liderança técnica dentro do campo. É impressionante o que acontece dentro do time do Cruzeiro. Você falou, né? A gente se acostumou com o time Kings League, que joga bons 30 minutos e depois morre. Ontem não deram nem um pingo de esperança. Incrível o que faz o Cruzeiro. Meu marido estava abrindo a porta, entrando em casa do trabalho, e eu olhei para os olhos dele e falei, eu não estou acreditando no que seu time está fazendo comigo. Tava 2-0 nesse momento. Um minuto de jogo. Ah, tá. Tava começando o jogo. Ainda assistimos juntos o pênalti feito pelo Matheus Henrique, que, aliás, temos que falar do Matheus Henrique, né? Impressionante como não consegue entregar 3 bons jogos em sequência com a camisa do Cruzeiro. Tá aqui desde 2024, tem uma ótima partida contra o Bragantino, com o Seabra, tem uma excelente partida na Neoquímica Arena contra o Corinthians e só. Quando que a gente vai começar a falar do Matheus Henrique igual a gente fala do Wallace? Eu, assim, paciência tem com o Neiser.
que errou lá no Maracanã, mas que já mostrou que vai ser extremamente útil, é uma joia sul-americana, um jogador super jovem. Até que ponto assim, a gente tem que ter paciência com um atleta que tá aí há quase 2 anos, que não consegue emendar 3 jogos bons em sequência? Não é jogo ok não, Caramujo. Ah, não comprometeu. Ah, foi ok. Não, eu quero um jogo bom do Matheus Henrique. 2, 3, 4, porque ele é esse jogador, ele foi contratado para isso, para trazer profundidade para esse meio campo do Cruzeiro e não traz. O Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro precisa entender que fizeram boas apostas. O Matheus Henrique como primeiro volante, uma boa aposta diante do que ele fez na Neoquímica Arena. Está claro que não é esse jogador. Não temos. Vai ter que buscar, vai ter que contratar. Só que assim, a janela tá fechada, então agora tem uma desculpa, né? Tipo assim, eu não vou trazer os que jogaram no estadual porque não vai subir o nível. Então, ganharam essa desculpa. Se não trouxer jogadores de bom nível no meio do ano, o Cruzeiro vai brigar até o final contra o rebaixamento, esquece Libertadores, esquece Copa do Brasil, porque não vai ter elenco para disputar as 3. Foco nos 45 pontos. Não é o que eu quero. Mas eu não consigo enxergar outro cenário. E, gente, o Lucas Romero queria machucar? É óbvio que não acontece, véio. Pode acontecer com qualquer um. A gente perdeu Cássio e Lucas Romero, para esse jogo Matheus Pereira, Caio Jorge e Gerson. 5 jogadores, nossa espinha dorsal, nossos melhores jogadores aí. Olha o catado que é em campo. Se já tava ruim com eles, olha sem eles. Então, assim, muito preocupante. E só para fechar aqui, que eu já falei demais, o que me preocupa ainda mais é ver a postura da turma no final do jogo. Porque não entenderam a situação do Cruzeiro, Caramujo. Gente, eu sei que no futebol as pessoas criam relações, elas têm amizades, é normal. Mas assim, se preserva um pouco, sabe? Espera chegar lá no túnel, no vestiário, aí você conversa e tudo. Porque a sensação que passa pro torcedor é que você tá totalmente alheio à tabela que a gente tava vendo aqui agora.